Desculpa. Que a paz e o amor do Mestre esteja com todos. Jesus esteja em nossos corações e em nossas vidas. Dou boa noite nessa noite de domingo, que os irmãos recebam esse carinho tão grande que venho trazer, ou venho sentir, vibrar junto de todos. A lição de hoje, eu já dei uma olhada e não tive como fugir, me identifica muito e por isso que eu estou aqui com cuidado conversando com vocês. Vamos fazer uma reflexão sobre as doenças. Eu me sinto bastante impactado, até parei para dar uma lida antes, porque para que eu não contamine, a ideia, ou então traga uma ideia muito formatada a minha situação. Então, tenhamos nós essa reflexão sobre essa grande questão da vida que são as doenças. Deixa eu colocar aqui o nosso texto para hoje. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 17. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças, sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde, sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente, e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante, e bom, é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Como eu conversei no início, estava falando com vocês, me impacta muito essa questão da doença, principalmente quando chegamos, a um determinado rumo da vida. Acontece conosco, independente talvez da idade, mas não vou dizer independente, mas em uma fase, em uma idade, em um determinado momento da vida. Alguns aos 40, outros aos 50, outros aos 60, e alguns talvez nem passem por isso, dado a dinâmica de vida, tá? Como eu falei para vocês, é um assunto que me impacta diretamente e fortemente. Então, falo mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Então, tudo que eu disser é 99,9 para mim. Tá? Mas vamos ver o que a Joana nos traz de reflexão sobre essa situação. Primeiro parágrafo, Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. Quando eu iniciei a leitura, eu pensei muito sobre essa frase. E talvez nessa situação cabe a mim um olhar mais amplo, como eu sempre converso com todos vocês. Nossa vida, ela é feita de situações das quais nós aprendemos com elas. E somos cercados por outras situações das quais nós talvez olhemos com uma visão diferente. Uma visão mais realista, mais racional e menos empática por vezes. Então temos que passar por determinadas situações em nossas vidas para que nós entendamos como o nosso semelhante, ele encara as suas situações. Cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles. Cada um de nós, em um determinado assunto da vida, tem algo que nos incomoda.
A empatia, nesse sentido, é para qualquer situação que para o próximo seja algo muito grave e para nós nem tanto. Então, essa questão da doença, para alguns, é muito fácil chegar e falar: coloca teu pensamento em saúde, pensa positivamente que as coisas vão dar tudo certo. Para algumas pessoas, sim, funciona perfeitamente. Para outras, atingir esse pensamento é muito difícil. Vou aqui criar uma separação de raciocínio. Existem grupos e grupos e grupos, ou seja, são vários grupos de pessoas que enxergam de uma maneira diferente. Um grupo enxerga a vida de uma determinada maneira, outro grupo de outra, um terceiro, quarto, quinto, N grupos. O grupo que se preocupa com saúde, ele se divide também em outros pequenos grupos. Tem pessoas que não se importam com saúde e as pessoas que se importam com a sua saúde. Essa subdivisão dos que se importam com a saúde, os que não se importam, eles além de não quererem não se preocuparem com a sua saúde, eles não têm menor interesse em saber como anda a sua saúde. Ignora os sinais que o corpo apresenta. Ignora as manutenções periódicas que nós temos que fazer, como um equipamento, nosso automóvel, nossa casa, tudo precisa de manutenção preventiva ou manutenção preditiva, que são duas coisas diferentes. Não vou entrar porque nessa divisão que o nosso tempo é escasso. Então precisamos dessas manutenções. Aí caímos no grupo daqueles que se preocupam com a saúde. O grupo que se preocupa com a saúde se divide em muitos outros grupos. Aqueles que se preocupam em fazer exercícios, aqueles que também, além disso, procuram fazer suas manutenções, aqueles que buscam ver a vida de uma maneira diferente. E um desses grupos é o que a Joana se refere. São aquelas pessoas que têm os pensamentos muito voltados para a doença. Pessoas que focam em suas doenças. Alguém não pode falar um detalhe que daqui a pouquinho a pessoa está preocupada. A Joana também fala com o grupo de pessoas que estão passando por sua doença e valorizam demais essa doença. Que a sua vida é uma infelicidade porque essa doença está atrapalhando, está incomodando, está tirando a paz, que a pessoa está deixando de fazer as coisas que gosta de fazer, que a pessoa está olhando para a vida de uma maneira muito pessoal e muito punitiva da parte divina com a doença. E também pessoas que não conseguem lidar bem com as doenças. Então são esses grupos mais afetados por essa fala de hoje. Eu me encaixo em um deles. Então, quando ela diz aqui, mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde, otimismo, ela diz assim, procure não valorizar demais a sua situação. Procure não perder a paz ou busca se equilibrar diante das situações que aparecem. Então, quando nós estamos enfrentando uma dúvida, será que eu estou? Será que eu não estou? Ou
A gente vai lá, faz um exame, o exame é inconclusivo e a gente fica naquela suspeita, ficamos ansiosos. É natural, isso faz parte da vida. Temos que ter a perseverança de continuar nesse diagnóstico, de buscar e não ficar psíquicos, tentando definir uma situação que talvez não tenha algo muito complicado. Como a gente divide isso? É um exercício. Cada um vai lidar com a situação a seu modo. E a Joana fala assim, ó, mantém, busca, fortalece, explora a melhor condição de manter os seus pensamentos voltados para a saúde e para o otimismo. Isso vai te curar? Em tese ou em parte, sim. Quer dizer que pensamento positivo cura as pessoas? Em tese e em parte, sim. Por que em tese e em parte? Nosso sistema imunológico trabalha muito com a nossa parte psicológica, nossas emoções, como nós estamos. Então, um pensamento voltado à saúde, a vencer a situação, ela ajuda bastante o sistema imunológico a se fortalecer. Mas eu não consigo pensar em outra coisa. Aí, nesse momento, nós vamos olhar algumas coisinhas que nós podemos fazer. Como ela fala aqui no segundo parágrafo, a mente é dínamo poderoso. O que é um dínamo? Dínamo é um aparelho que é um gerador de energia. Se a nossa mente ficar muito fechada, muito focada naquele problema, ela vai gerando energias psíquicas negativas que talvez não piorem o problema, mas piorem nossa condição emocional. Então, buscar os recursos necessários, buscar solução dos problemas, tá? Mas como eu soluciono o problema se ele já está instalado através dos tratamentos e entregar na mão de Deus aquilo que nós ainda não somos capazes? Mudar nosso modo de pensar, de ver, de encarar aquela situação, sem raiva, sem mágoa, sem medo. Mas tem como não ter medo? Não tem. Mas buscar encontrar o conforto dentro da parte divina, né? Dentro da parte espiritual, para que nós possamos enfrentar aquele problema da melhor maneira. Ela continua: conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Agora é aquela parte onde nós conversamos que quando nós estamos pensando em doença, a doença está me causando isso, ou talvez eu tenha aquela doença, qual vai ser a resposta vibratória? Perturbação, ansiedade, medo. Quando nós pensamos o seguinte, estou investigando, vai dar tudo certo, a situação é complexa, mas vai se resolver. Mas está demorando muito, mas vai resolver. Quando nós olhamos as situações com maior amplitude, essas respostas vibratórias serão mais positivas. De novo, a resposta vibratória vai curar a doença, vai nos melhorar, vai nos trazer saúde mais rápido? Talvez não. Porque vai depender da doença. Se a doença vem de fundo emocional, sim, é positivíssimo. Se a doença é de fundo físico, essa resposta entra como um coadjuvante.
é mais uma ajuda. E quando nós estamos pensando negativamente, com raiva, chateados, aborrecidos por aquela situação, ansiosos por uma determinada coisa, poderemos atrapalhar no nosso sistema imunológico se ajustar em relação àquilo. Agora, esse próximo parágrafo é para aquelas pessoas, lembra dos grupos que eu dividi? Aquelas pessoas que só pensam em doença. O corpo não pode agir com mais nada, ou alguém falou assim, tal coisa vai acontecer. Por exemplo, passamos por uma pandemia muito grande. Eu estou passando mal, minha garganta está assim, minha cabeça está assado, e já vamos pensando no pior, não que eu estou preocupado que se esse próximo parágrafo é para esse grupo de pessoas. Quem cultiva doenças sempre padece problemas dessa natureza. Quando nós começamos a nos preocupar, a nos aprofundar, vivenciar uma situação que não existe, nós sobrecarregamos nossa mente, nós sobrecarregamos a nossa parte psíquica. E aí nós começamos a declinar e podemos vir até padecer. Eu não vou nem dizer sempre padece. O sempre padecer aqui que ela diz, lógico, longe de mim contrariar o que ela fala, né? Mas o que ela fala sempre padece dos problemas dessa natureza. De que natureza? Da natureza da preocupação e não da natureza do problema. Sei lá, estou vendo um andaço de um problema tal, eu estou vendo muita gente morrer do coração, eu estou sentindo falta de ar, palpitação. Não é que a pessoa vá morrer do coração, mas padece dessa ansiedade, padece dessas situações até o ponto que pode, inclusive, até gerar a doença, dependendo do desespero e do pânico que a pessoa entre. Então, aí vem o próximo grupo. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Então, aquele grupo que busca responder, né? Ou busca preservar a saúde, busca responder às solicitações do corpo físico. Pessoa que faz os seus check-ups, a pessoa que busca estar atento, né, aos sinais que o corpo emite, a pessoa busca ter uma vida saudável, a pessoa busca não se demorar quando aparece algum sinal. Então, Joana fala exatamente para esse grupo. Esse grupo são aqueles que preservam a saúde. São aqueles grupos, é aquele grupo que se preocupa em que o seu corpo esteja agindo em conformidade com a situação que se encontra. Porque tem muito disso, tem pessoas que vão envelhecendo e o corpo ele se desgasta naturalmente. Então não podemos querer, né, que um corpo envelhecido responda igual a um corpo jovem. Mas também não podemos deixar que esse corpo envelhecido se neutralize mais ainda do que a situação que ele se encontra. Temos que dar a ele todo o sustento necessário. Não que as pessoas estejam certas ou erradas, é a questão de visão, de pensamento. Devemos preservar a saúde. Devemos pensar positivamente. Devemos viver positivamente. Porque às vezes pensando muito focadamente nos problemas, nas dificuldades, nós geramos enfermidades. Quando nós ficamos muito focados nos problemas cotidianos, meu emprego é uma porcaria, a minha vida é tão ruim,
meus filhos não são aquilo que eu quero, as situações que eu estou vivendo são muito complexas, estou passando por dificuldade assim ou assado. Quando ficamos muito enredados nesses pensamentos, nós geramos uma sobrecarga ao nosso corpo físico, ao nosso sistema imunológico. Então, ela continua: pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. E aí é a mensagem abrangente. Vamos olhar para a vida, olhar para a nossa saúde, para o nosso modo de viver, de uma maneira mais ampla. Possamos ter as ansiedades da vida, as nossas necessidades, os problemas que vivemos, mas vamos equalizar, vamos buscar colocar essas situações no seu devido lugar. Onde quer que estejamos, sejamos nós mais naturais e não focados ou voltados a essas situações. Com um pensamento positivo de que posso ter tal doença e, se tiver, cumprirá a vontade de Deus e passarei por ela da melhor maneira. É um jeito. Mas eu posso morrer. Aí realmente há algo a se preocupar. Mas será que precisa se preocupar naquele momento? Ou podemos nos preocupar mais à frente? Então, todo mal ao seu tempo. Ou, como diz o ditado, cada dia o seu mal. Que tenhamos as nossas preocupações, as nossas dificuldades, mas entreguemos na mão de Deus isso, porque Ele vai nos inspirar a olhar para uma situação diferente, a vibrarmos de uma maneira diferente, pensarmos de uma maneira diferente. Mas se nós nos forçarmos a pensarmos sempre naquilo e ficarmos sempre calibrados, focados naquilo, realmente não estamos dando espaço para que os bons amigos, os bons espíritos nos auxiliem ou nos fortaleçam naquele momento. E para fechar, o pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida, para todos os grupos, dos sadios, dos doentes, daqueles que se preocupam, daqueles que não se preocupam. Quando pensamos em saúde, quando pensamos em vida, de novo, vou aqui bater nessa tecla, pensar em saúde não é assim, eu estou bem, eu estou bem, eu estou... Não. Isso não é pensar em saúde. Isso é impor um mantra para querer que aquela situação não exista. Pensar em saúde seja o que for, eu vou vencer. Seja, se eu estiver com saúde, vou manter a minha saúde e vou preservar a minha saúde. É esse pensamento positivo. E quando estamos nesse pensamento, é como se estivéssemos orando a Deus, dizendo a Ele: Senhor, não sei por que passo por isso, mas acredito em Ti e acredito que irei vencer. Vencer de uma maneira ou de outra. Vencer a prova não é sair vivo somente dela, mas é aprender com ela. Que ela nos traga boas lições. Que a gente saiba as angústias que passamos durante a prova e que ela nos resgate. E se de tudo, olha só, o que a frase nos leva a pensar. E se de tudo a gente chega naquele momento em que estamos muito fragilizados, a oração é a melhor situação, melhor saída. A oração é o caminho que encontramos
para que Deus haja dentro de nós. Que possamos nesse pensamento, nessa reflexão, olhar para a vida de uma maneira melhor. Aproveitá-la em todos os seus detalhes, seja com saúde, seja na doença, seja nas dificuldades sociais, financeiras, profissionais, não importa. Não deixemos que a doença tome conta de nós, que ela prevaleça sobre nós, que no final da noite, que no final do dia, quando chegarmos à nossa cama, nós possamos dizer a Deus que está na mão dele e que nós estamos fazendo o melhor, que nós estamos buscando o melhor. Não estamos postergando, porque é muito simples, às vezes, chegarmos para as pessoas, você tem que se cuidar, você tem que fazer. Só que a gente não entende a situação das pessoas. Há pessoas que querem até se cuidar, mas dependem da saúde pública, depende de tantas coisas, e aquilo se torna realmente uma angústia por estar impotente diante daquela situação, mesmo doente. Então tenhamos compaixão com todos que se agregam ao nosso entorno, todos que vibram ao nosso entorno. Que possamos olhar para todos e compreender e ter empatia com o seu pensamento. Então, vamos orar, agradecer por quem somos e pedir a Deus que nos abençoe nesse início dessa nova semana, com muita saúde, saúde para aqueles que já a possuem e mais saúde ainda para aqueles que necessitam. E que possamos vencer todos esses percalços, todas as provas, da melhor maneira possível, retirando dela todas as lições que podemos oferir. Lembre-se, uma prova é uma lição. Uma prova é Deus nos dizendo que há situações dentro de nós que precisam ser tratadas. E vamos tratar dessas situações para que possamos extirpar essa grande doença dentro de nós, que é o nosso egoísmo, a nossa arrogância, nossa vaidade, e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por essa semana que se inicia. Obrigado pelas vibrações que chegaram até nós. Rogo a Ti, Senhor, para que todos esses que estão ouvindo, independente do momento que ouçam, possam receber de Ti os melhores fluidos, a confiança que o Senhor estará intercedendo por cada um de nós, não no intuito de acabar com a doença ou de resolver a situação, mas no intuito de que nós possamos compreender, tolerar e aceitar por tudo que nós vivemos e passamos. E que o nosso pensamento melhore e com a melhora do nosso pensamento, essa doença também se extingua. Obrigado, Senhor, por tudo que nos chega. Obrigado pelo seu amparo, pelo seu amor, pela sua luz. Sê conosco nesse momento ímpar de nossas vidas, fortalecendo e trazendo bom ânimo. Que os irmãos superiores, esses espíritos amigos se aproximem de nós, nos intuam, nos tragam vibrações de muita paz e de muita luz, de muita saúde para o nosso espírito, para o nosso perispírito e para o nosso corpo físico. Que o Senhor esteja conosco e que tudo o que venha a nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Uma ótima semana para todos nós. Que assim seja.